Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Olha só, a TV Minas Brasil, aí, cumprindo o seu papel social e democrático, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paracatu. A emissora oferece aí um espaço para a apresentação de propostas por parte dos candidatos à Prefeitura Municipal. Entre 8 concorrentes, um ocupará a cadeira do Executivo e vai decidir sobre os interesses da comunidade pelos próximos 4 anos. Por isso, a importância, então, do conhecimento das propostas e da análise criteriosa por parte do eleitor. A nossa entrevista consiste em 2 partes. A primeira é direcionada para a apresentação de propostas de temas pré-estabelecidos, que são eles: saúde, educação e segurança pública. A segunda parte, o candidato fará o sorteio de 3 temas que foram analisados como de maior interesse da comunidade, apurados pelo jornalismo da emissora. A gente sempre reforça aí que esse espaço cedido pela TV Minas Brasil é para apresentação de propostas e é expressamente proibido ataques e ofensas a adversários políticos, sendo o entrevistado interrompido e advertido pelo apresentador. Todas as regras desta sala de entrevistas foram informadas à Justiça Eleitoral e comunicadas às coligações por meio de ofício. A ordem de participação dos candidatos foi feita através de um sorteio realizado aqui na sede da emissora, que contou com a participação de representantes das coligações. Então, por ordem de sorteio, a terceira entrevista é com a candidata Soila, da coligação Por Mais Amor a Paracatu, composta pelos partidos PT e PSOL, tendo como vice-prefeito o Elton Cruvinel. Soila está aqui. Soila, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Minas Brasil, ao Jornal da Cidade. João Paulo, obrigada. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade, da TV Minas Brasil de oferecer esse espaço para nós. A gente está aqui hoje, eu, Soila, candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, junto ao PSOL, numa frente popular. Eu, Soila, estou no meu lugar. Eu gosto de falar do meu lugar, João Paulo. E quando eu falo do meu lugar, eu falo de servidora pública municipal, de assistente social, de mãe de criança com deficiência, de militante, sindicalizada, participativa de uma sociedade, de militante dos direitos humanos nos conselhos de direito. E o que aconteceu para a Soila ser candidata? Porque a Soila não era nem partidária. Nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos passar para a primeira parte, Soila, e eu gostaria, nessa primeira parte, você terá 6 minutos, e dentro desses 6 minutos, além de falar sobre os tópicos, os temas, saúde, educação e segurança, dentro desses 6 minutos, que será marcado aqui pela nossa equipe, o pessoal de casa também vai acompanhar o tempo, e dentro desses 6 minutos eu gostaria então que você, primeiramente, se apresentasse e falasse o porquê a Soila é candidata à Prefeitura de Paracatu. Nós vamos começar então a marcar o tempo, valendo. Então, eu nunca fui partidária, mas no início desse ano, eu não me senti representada diante do cenário político. Enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto militante de direitos humanos, enquanto assistente social, enquanto mãe de Isadora, que é autista, e é estudante da rede municipal de ensino. Falei assim, o povo tem que ser representado. E já que uma vez que sou militante de direitos humanos, e fui convidada pelo Partido dos Trabalhadores a compor a chapa, como pré-candidata naquele primeiro momento, decidi ser, candidata pelo Partido dos Trabalhadores a prefeita, junto com o Elton Cruvinel e o PSOL. É bacana, importante dizer que hoje, porque essa força do PT, porque eu compreendo essa necessidade de povo estar representando o povo. Porque hoje o PT tem a maior bancada de deputados estaduais e federais e a gente luta junto para construir uma Paracatu melhor. Uma Paracatu mais humana, um povo feliz. E nessa compreensão, posso falar da saúde já, Sim, são minha área. Da saúde. Sou funcionária da saúde e falo do meu lugar enquanto usuária do SUS, enquanto militante pela defesa do SUS que está sendo atacado ultimamente. A gente tem que pensar em saúde, não ideias mirabolantes. Odeio ideias mirabolantes. Eu acho que a gente tem que fortalecer o que a gente tem. Hoje a gente tem uma atenção básica. Atenção básica, sabe o que é? Que representa para você que está em casa?
O PSF, o seu postinho de saúde, você tem postinho de saúde ou você é daquela porcentagem que não tem? Porque hoje a gente só consegue atender 64% de Paracatu das pessoas com atenção básica. Então, são 64% que tem atendimento de médico, agente de saúde, enfermeiro para fazer um curativo, o médico para ir lá cuidar de um acamado, que muitas vezes a gente tem um idoso. Mas a gente vai fazer diferente, a gente vai estender o número de atendimento à atenção básica. A gente vai colocar a farmácia descentralizada. No seu PSF, a gente vai oferecer atendimento ginecológico e pediátrico lá no seu PSF. A gente vai transformar o laboratório 24 horas e a farmácia 24 horas no centro, próximo ao pronto-socorro. Por quê? Você vai no pronto-socorro, você vai sair com diagnóstico, porque tem laboratório 24 horas, e a gente vai ter uma farmácia, sabe por quê? A gente que é povo, muitas vezes chega de madrugada no pronto-socorro e não tem dinheiro para comprar uma dipirona. Você vai sair com a dipirona na mão. Você vai sair com o antibiótico na mão do teu filho. Então a gente vai fazer diferente. E na saúde tem muitas outras coisas. A gente tem a compreensão da necessidade de cuidar das pessoas com deficiência. Para isso, a gente vai construir um centro de reabilitação municipal. A gente vai criar um centro de reabilitação municipal para as pessoas com deficiência temporária e permanente. Porque se você sofreu um acidente de moto, você precisa da temporária. E se você tem uma criança com deficiência, você sabe da dificuldade que a gente tem, que a gente falta atendimento e a gente tem que ir para fora. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer uma gerência regional de saúde, porque daí eu aproximo você daquele medicamento de alto custo excepcional, que muitas vezes tem que ser mandado para fora, né? Tem que buscar lá fora, em outra cidade próxima daqui, próxima, né? Fazer medição de cadeira de roda, órtese, prótese, bogicolostomia, urostomia. Ter uma referência em atendimento ao surdo e ao cego. Porque isso é desumano, ter que te mandar para Uberlândia, para outra cidade mais longe. Não, a gente vai ter aqui, a gente vai fazer um SUS diferente. E para isso, a gente sabe o caminho, porque quem defende você é o PT. Agora, vamos lá para a educação? A gente tem que reativar escolas que estão desativadas, como Morro Agudo, é uma vergonha. A gente tem que reativar escolas como São Domingos, que está lá fechada e podia estar aberta, as crianças estão pegando um ônibus, criança pequena pegando ônibus para ir para outro lugar. Isso é desumano. Morro Agudo hoje pega 2 ônibus para chegar na escola. Eu não colocaria minha filha autista dentro de um ônibus para ir para outro lugar. Então, a gente pensa em povo e pensa diferente. Quando a gente fala de segurança pública, não é só a segurança pública, não. É a gente ter educação para educar esses jovens, aproximar eles da sociedade. É a gente rever a quantidade de olho vivo que a gente tem na cidade, aumentar a quantidade com monitoramento 24 horas. Para isso, a gente vai fazer convênios com o Estado, porque a gente tem a maior bancada do PT, de deputados estaduais e federais. Eu consigo, eu faço. Então, não é só isso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de esporte, lazer, de assistir, de realmente fechar um convênio, fazer um programa de segurança pública entre polícia civil e militar e assistir as periferias e priorizar as escolas. Porque a gente precisa ter segurança de deixar nossos filhos na escola. A gente precisa ter segurança de ir num pronto-socorro que realmente nos atenda. E se a gente tiver atenção básica e tratar a prevenção das doenças, o pronto-socorro desafoga e a gente não vai precisar de UPA. A gente vai ter um pronto-socorro que nos atende. E para isso, falta vontade política. Mas eu tenho vontade política e eu faço. Ok, ainda faltavam 20 segundos. Mas a candidata finalizou os 3 tópicos. Quero agradecer por respeitar aí o nosso tempo. Então, passada essa primeira parte, Soila, nós vamos então para a nossa segunda parte da entrevista. E essa segunda parte da entrevista são as respostas para os temas direcionados que serão sorteados aqui pela candidata. E esses temas foram levantados pela nossa produção, pelo nosso jornalismo, que tiveram maior interesse da comunidade nos últimos anos aqui na emissora, aqui na TV Minas Brasil. E são eles, estão aqui nessa caixinha: déficit habitacional, moradia, mobilidade urbana, melhor dizendo, setor cultural e artístico, hospital municipal, agricultura familiar, educação infantil, estradas rurais, funcionalismo público, concurso público, incentivo ao jovem,
Proposta para a população idosa, regularização fundiária, incentivo ao esporte, abastecimento de água, cursos profissionalizantes. Então, a candidata irá retirar aqui do nosso recipiente um papel para responder esses tópicos. Olha, serão 3 tópicos e você terá o tempo aí de 1 minuto e meio para fazer a sua resposta. Eu gostaria que você então retirasse. Eu retiro um por vez ou os 3? Pode retirar um de cada vez. Você pode retirar o primeiro. Eu tiro e você lê. Isso, por gentileza. Obrigado, Soila. Primeiro tópico, Soila, educação infantil. Você terá 1 minuto e meio para responder sobre esse tema. Posso? Valendo. Então, é muito importante, quando a gente fala de educação infantil, a gente pensar que o pró-infância, que agora misteriosamente está sendo construído para tudo que é lado, é dinheiro de governo federal. É dinheiro da época de Dilma, da época de Lula. Ele foi criado o programa por Lula e Dilma, governo petista. Então, o que a gente pretende? Aumentar o número de creches na estrutura do pró-infância. Dá para fazer a nível municipal, através de um programa sério, comprometido, que traz dignidade e segurança para as nossas crianças. Outro problema das creches, que a gente tem também que trabalhar a questão da segurança, da infraestrutura para essas creches receberem nossos filhos. E quando a gente fala isso, a gente pensa também no quê? Tem que puxar outra coisa aqui, porque eu tenho tempo. A gente tem que pensar na responsabilidade nossa com a educação integral. Por quê? Seu filho tem direito a ter um currículo bacana quando sair da escola, e não só, porque você pensa assim, eu vou trabalhar, vou deixar meu filho em casa, ele ficou meio período, e outra parte, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um curso profissionalizante, ele vai entender o porquê, a história de Paracatu. A gente vai trabalhar ele na escola integral, ampliando o número de vagas na escola integral. E quando a gente fala isso, a gente tem um outro compromisso ainda. Sei que não abrange a educação infantil, mas eu esqueci de falar em educação, eu vou aproveitar o momento. Acabou, candidata. Que pena. 1 minuto e meio para responder sobre o tema. Vamos agora passar então para o segundo tema que será sorteado pela candidata Soila. Eu quero esse. Ok, obrigado, candidata. Próximo tema, incentivo ao jovem. Próximo tema, 1 minuto e meio, valendo. Então, nós vamos criar no nosso governo, eu vou criar uma diretoria da juventude. O que significa isso? A gente ouvir a juventude e ver a necessidade da juventude. E para isso, a gente está também criando a Casa de Amparo ao Trabalhador, que vai oportunizar o jovem no primeiro emprego, vai dar capacitação junto ao Grupo S, Sesc, SESI, Senai. A gente vai fortalecer o FTM com parceria, Unimontes, e a gente vai trazer cursos, não só para o jovem do primeiro emprego, como aquela mãezinha, aquelas pessoas que estão em casa, não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho. A gente tem que fortalecer esse espaço com cultura e esporte. E para isso, na cultura, a gente vai estar construindo com a cultura e demais políticas, espaços como no espaço do tipo o Céu das Artes. Vocês conhecem o Céu das Artes, que hoje só tem um CRAS? Então, lá tinha que ter esporte, cultura, lazer e outras políticas. E a gente vai construir nesses espaços dos bairros para convivência entre esses jovens e fortalecimento da nossa cultura local, geração de trabalho e renda, capacitação para as mulheres. E a gente vai trabalhar a juventude, porque a juventude é parte da tua família, é parte da minha família. Ok. Antes do tempo de 1 minuto e meio, quero agradecer então ao candidato. Vamos então para o terceiro tópico. Rapidinho, João Paulo. Vamos para o terceiro tópico. Quando a gente tem certeza que a gente está falando, é mais tranquilo. Tá certo, obrigado, candidato. Então, o terceiro tópico que será tratado é o funcionalismo público. Nós vamos então 1 minuto e meio para a candidata responder, valendo 1 minuto e meio. Então, quando a gente fala de funcionalismo público, eu falo do meu lugar. Adoro falar do meu lugar, porque é lá que eu vivencio a realidade. Hoje, nós funcionários públicos não temos plano de carreira, nós não temos auxílio alimentação, nós não temos auxílio transporte, a gente não tem reconhecimento ou capacitação continuada, pois eu vou fazer, porque eu estou falando do meu lugar. Eu vou fazer, sabe por quê? A gente tem que ter valorização dos profissionais.
Por exemplo, o hospital tinha que ter um banco de horas para os funcionários. Eles se sentem desvalorizados, entendeu? Então a gente tem que valorizar o profissional, compreendendo que ele precisa sim de capacitação. Quando a gente fala, por exemplo, de humanização na saúde, a gente fala sobre valorização também do profissional. E quando a gente fala desse espaço funcionalismo, a gente fala de concurso público, porque a gente tem que ter funcionário lá. Um funcionário não tem que valer por 10 não, ué. A gente tem que valorizar e fazer novos concursos públicos para abranger a sua necessidade, a minha necessidade enquanto cidadão e pagador de impostos. E é isso. Ok. Antes do tempo de 1 minuto e meio, quero agradecer a candidata Sônia, então, por respeitar o nosso tempo de 1 minuto e meio. São as 3 perguntas, então, foram sorteadas. Agora, a TV Minas Brasil, então, nesse processo democrático das eleições 2020, mais uma vez agradecendo aqui a participação da candidata Sônia. A candidata Sônia terá 1 minuto e meio agora para fazer as suas considerações finais ao nosso telespectador e os nossos internautas. Valendo. Paracatu, a gente pode mais, a gente tem direito de mais, a gente tem direito de voltar a sonhar. Mas para isso a gente precisa construir o agora. Vote 13, confie. Uma mulher assistente social povo, porque povo é Sônia é povo. E a gente vai construir com mais amor Paracatu, uma Paracatu mais humana, um povo feliz. Porque o PT fala, o PT faz. É isso, obrigada. Ok, então a gente agradece a participação da candidata Sônia aqui na nossa sala de entrevistas e na presença dela a gente finaliza então o Jornal da Cidade de hoje. Mais notícias hoje às 7 da noite no Minas Brasil Notícias. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.